Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus, pedir que o Senhor venha nos abençoar nesta aula hoje. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Deus, por nos trazer mais uma vez a sua santa presença. Desejamos, Espírito Santo, que o Senhor venha nos ensinar, venha abrir a nossa mente, nos dar compreensão, nos dar discernimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer nos falar, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, nos abençoa. Amém. Meus irmãos, hoje nossa escola bíblica, segundo trimestre de 2026, revista CPAD, na sede PRR no Ceará, hoje 15/6/2026, a partir das 19 horas. O tema desse trimestre é Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 11, com o tema Jacó, de enganador a homem de honra. Pastor Vicente Félix, Igreja Pentecostal Renovação dos Emídios. Pode passar. Vamos à introdução. Os irmãos leem junto comigo, mas só vai sair a voz do presbítero Charles, hoje nos ajudando aqui. Ele lê pela classe e lê comigo. Vamos lá, todos juntos. Texto áureo. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 32:28. Pode passar. Só eu faço aqui os objetivos da lição. Primeiro, enfatizar os aspectos da família de Jacó. 2, explicar que o desejo de Jacó de retornar à sua casa era divino. 3, mostrar a passagem de Jacó pelo val de Jaboque. Pode manter aí um pouquinho, volte um pouquinho, por favor. Pronto. Então, irmãos, esses 3 tópicos são os objetivos da lição e são também os 3 tópicos da lição, do desenvolvimento da lição. Então, enfatizar. O que é enfatizar? Enfatizar é olhar com mais foco, colocar mais atenção a questão do aspecto da família de Jacó. Então, nessa lição, nós vamos aprender com esses problemas desta família, a família de Jacó. Nós vamos ver o que aconteceu com ele e com certeza vai falar comigo e com você. No tópico 2 do objetivo, explicar que o desejo de Jacó de retornar à sua casa era divino. Então, Deus, o Senhor, falou com ele para ele voltar para casa, né? Mas nós vamos ver os problemas que Jacó enfrentou, né? E o 3, mostrar a passagem de Jacó pelo val de Jaboque. Então, vamos ver essa experiência que Jacó teve com Deus, né? Foi uma luta ali, tá certo? E também nós vamos aprender, tá? Que o homem nunca vai conseguir vencer Deus, né? Mas a perseverança de Jacó, né, foi importante para Deus, como também a nossa perseverança pelas nossas causas, né, pelas nossas pelejas. Deus está contemplando e Ele entende, tá certo? E quando Ele vê em nós uma perseverança, sempre vamos ser abençoados. Pode passar, por gentileza. Leitura bíblica em classe, Gênesis 32:22-31. Pode passar. Agora nos versículos, eu vou ler um versículo e a classe leia, por favor, na voz do Charles, o versículo seguinte, do presbítero Charles. Gênesis 32:22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subiu. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dai-me
peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Nós vamos agora à introdução. O presbítero Charles vai estar lendo e eu estarei fazendo um comentário. Pode ler. Jacó cresceu em uma família marcada por favoritismos e conflitos. Isaque amava Esaú e Rebeca a Jacó. Nesse ambiente ele aprendeu a enganar para alcançar o que queria. Contudo, ao fugir de casa, começou o processo de transformação que Deus realizaria em sua vida. Amém. Então, meus irmãos, nós temos aqui uma experiência muito, vamos dizer assim, muito má, né? Não é boa, mas é a realidade da vida, né, que nós vivemos, tá? E é interessante que nas Escrituras o Senhor Deus não escondeu os acertos e erros dos homens de Deus, das famílias, porque é a realidade da vida, né? E aí nós temos aqui o problema do favoritismo, que nós já estudamos em outras lições, né? Os pais devem procurar ao máximo demonstrar para os filhos um tratamento igual. A gente sabe que sempre tem alguma diferença, né? Devido até mesmo ao comportamento dos filhos, mas vai sempre gerar ciúmes, vai sempre gerar problemas, né? E aqui a divisão era maior ainda, porque o pai preferia um e a mãe preferia outro, né? E acabou, né, mesmo Deus tendo um plano, a gente diz um plano porque quando Esaú e Jacó nasceram, né, já ficou dito lá, Deus já estava vendo que o maior ia servir ao menor, né? Mas nós já estudamos em outra lição também, que muitas vezes, irmãos, mesmo nós sabendo dos planos de Deus, nós às vezes queremos antecipar, queremos ajudar Deus, né? Teve o caso também de Abraão e Sara, e não dá certo. Sempre que entra a nossa parte, nós nos apressamos, ou nós queremos resolver, ou aqui também como houve um sentimento oportunista também, né? Da fome de Esaú, enfim. E aí somou com a atenção que a mãe dava para um e a atenção que o pai dava, e criou já uma guerra dentro de casa, né? Então, nesse ambiente, ele aprendeu a enganar para alcançar o que queria, né? E nós falamos muito sobre essa parte de Jacó, o enganador, irmãos, nas lições anteriores, mostrando que Deus nunca vai aprovar o engano, tá certo? Porém, fizeram da forma errada, e como já era previsto que era ele que ia liderar, Jacó, então Deus teve que intervir, como interviu na vida de outros, para colocar as coisas no devido lugar, tá? Mas eu reforcei e reforço, irmão, por uma passagem dessa, nunca vamos acreditar que Deus vai abençoar oportunista, né, e enganadores. Não, isso não tem pacto com Deus. Porém, diante desses embaraços, Deus vai dar uma saída para o ser humano, tá? Contudo, ao fugir de casa, começou o processo da transformação que Deus realizaria em sua vida. Então, nós vamos ver um homem enganador, um homem aparentemente reprovado por Deus, desonrado, mas depois honrado porque se colocou na posição realmente que deveria estar, né? E com certeza todos nós falhamos, erramos, né? E devemos aprender com os nossos erros, e com certeza Jacó aprendeu e pagou um preço alto, viu, meus irmãos, tá? Olha, eu quero também dizer para os irmãos que quem desejar falar, a irmã Silvia está aí, a Andressa, pastor Carlos André, o Charles, todos, né? Os daqui já sabem, pode levantar a mão, porque a gente grava a sua voz, porque é bom ficar gravado e a gente também estuda mais, né? Tá bom? Inclusive, pastor Carlos André, quando desejar se manifestar, levanta a mão que o Silvio passa o microfone para ficar gravada a sua voz no microfone. Pode passar, Charles. O homem que enganou passou a ser enganado.
e nas lutas e dores foi sendo moldado pelo Senhor. Em Peniel teve um encontro decisivo com Deus e recebeu um novo nome, Israel. Amém. Então, o homem que enganou passou a ser enganado. Eu não acredito que Deus é um Deus vingativo, de forma nenhuma. Eu só entendo, e a maioria de nós entendemos, que o que o homem planta, ele colhe, né, meu irmão? É a lei da semeadura, né? E muitas vezes Deus permite para nós aprender na pele. Porque uma coisa é a gente aprender da mente, de ver, e outra coisa é você sentir o couro queimar, né, como diz, sentir mesmo na pele. Então Deus permite muitas coisas nas nossas vidas, né, para nos quebrar também, para nós aprendermos realmente a estar na vontade do Senhor. Enfim, Deus é perfeito, sabe todas as coisas. Então, ele passou a ser enganado e nas lutas e dores foi sendo moldado pelo Senhor. Muitas vezes é na dor mesmo. Eu acredito que é mais na dor que a gente aprende, né, irmão? Quando está tudo bem, é só festa, é mais difícil, né? A gente não percebe muitas vezes nossas falhas, mas na hora da dor, a gente para refletir. Eu gosto assim, tem uma passagem que nos chama a atenção, que eu sempre penso, que a própria palavra do Senhor diz que é melhor num velório do que numa festa, né? Porque num velório, a pessoa ela fica mais quebrada, ela percebe a fragilidade, e é isso que Deus quer. Deus não nos quer humilhados, irmãos. Deus não nos quer numa vida de derrota. Claro que não. Mas nós todos os seres humanos, nós somos tendenciosos ao orgulho, à grandeza, né? À ostentação, tá? E que seja Deus que faça isso nas nossas vidas, né? E não de nós mesmos, porque aí nós vamos buscar caminhos que certamente vai desagradar o Senhor. E muitos, infelizmente, têm caído, né? Pessoas bem instruídas, preparadas, mas acaba deixando subir para a cabeça, como diz, a grandeza e se perde, inclusive, diante de Deus, tá bom? Pastor Carlos André, fica à vontade, Charles, os irmãos que gostam de comentar, pode falar. Pastor Carlos André, tem algum ponto a comentar aí? Pode falar. Pode passar, Charles. Nesta lição, veremos como Deus mudou o seu caráter e fez dele um homem de honra, mostrando que só o Senhor pode transformar a vida humana. A história de Jacó nos ensina que a verdadeira mudança não vem das circunstâncias, mas do encontro pessoal com Deus, que nos faz novas criaturas. Amém. Na aula anterior também nós teve um ponto lá que chama muita atenção nossa aqui, irmãos, e eu creio que isso é um ponto, é um divisor de água nas nossas vidas, faz uma diferença muito grande nas nossas vidas. É o encontro com Deus, irmãos. Eu até comentei na aula anterior, que eu acho que veio assim uma inspiração, né? Que foi feito um comentário do mau testemunho de Jacó, como enganador, enganou seu irmão, né? Assim, a gente pode até dizer, roubou a bênção do irmão, né? E aí alguém diz assim, mas como que pode? Foi criado com o pai, servo do Senhor, aprendeu. Sim, mas é aqui que tem um ponto importante para nós, irmãos. Uma coisa é estar no templo, uma coisa é a religião, é religioso, é ler, é estudar, é aprender, é cantar, enfim, fazer essas artes, né? Que também vem da parte do Senhor. Mas o que transforma cada um de nós, cada ser humano, é um encontro com Deus, né? E os irmãos percebem, que eu achei muito interessante, é um ponto que eu sempre medito, que Jacó estava fugindo sem nada, com medo da morte, né? E ele vai dormir, pega uma pedra de travesseiro, num lugar ali totalmente desconfortável, no frio, é uma coisa totalmente, né, ao ermo, assim. E é naquele momento que ele tem um sonho e tem uma visão, e Deus se revela para ele. E quando ele acorda, ele diz, eu não sabia que o Senhor estava aqui, mas Ele está aqui. E é isso realmente, irmão, que faz a grande diferença na vida dos homens. A religião, o papel dela é nos levar a Deus, é nos dar recursos, conhecimento, mas a vida pessoal de cada um de nós é que vai fazer a grande diferença com Deus, irmãos, tá? Eu até lembro de um missionário que ele se formou, né? A igreja
preparava os seminaristas e os missionários e mandou ele com a esposa fazer uma missão num lugar muito difícil, e ele ficou por algum tempo ali, anos, e pregou os sermões indo e voltando, e chegou uma hora que disse: acabou, Senhor, porque os sermões acabaram, né? Tudo que ele tinha aprendido na faculdade, nos cursos, tudo, ele disse: acabou. Aí eu nunca esqueço do testemunho desse missionário, que ele diz assim, que Deus falou com ele: agora que vai começar, né? Porque até agora foi você. Então tem várias situações, irmãos, que a gente aprende com os servos do Senhor, que a grande diferença na nossa vida, meus irmãos, é isso aqui, é um encontro com Deus, é um contato com Deus, é uma revelação de Deus nas nossas vidas, né? Então a história de Jacó nos ensina que a verdadeira mudança não vem das circunstâncias. O que é as circunstâncias? É simplesmente o que nos acontece, é o que está em nossa volta, é o que nos envolve, mesmo religioso, espiritual, mas o que vai mudar mesmo é Deus na nossa vida. Tem pessoas que se escandalizam. O irmão prega, a irmã prega, canta, isso e aquilo. Até é usado em dons, né? Mas quando vai para o testemunho, um escândalo, uma vergonha. Porque muitos estão só repassando, repetindo, ouvir, aprender e passam, né? Mas não tem vida com Deus. Tá, irmãos? Então isso realmente, essa lição traz esse ponto para nós, irmão, que é que nos mantém vivo, tá? Eu louvo a Deus porque eu sou um ser humano também falho, né? Tem meus momentos também de fraqueza, todo ser humano tem, tá? Mas eu louvo a Deus porque todo o conhecimento que eu busquei, toda a experiência que eu busquei até hoje, eu sempre estou ali aos pés do Senhor, pedindo graça, poder, visão, revelação, senão a gente se perde, irmão. Nós abandonamos. Quantos homens com tanta preparação, irmão, que não faz mais nada para Deus, que estão encostados, foram para a caverna. Por quê? Porque faltou esse pontinho com Deus, faltou esse contato com Deus, né? Tá bom? Então isso é muito importante. Presbítero Charles, pode falar. Um ponto que me chamou a atenção, pastor, é aqui, que é a história de Jacó nos ensina que a verdadeira mudança não vem das circunstâncias. O que eu pensei aqui é que muitas pessoas passam por circunstâncias iguais, porém, elas conseguem ter o contato com Deus, ter uma mudança verdadeira, e outras não. Um grande exemplo é o povo no deserto, né? Todos estavam ali passando pelas mesmas circunstâncias, mas poucos foi os que tiveram mudança, né? A maioria morreu no meio do deserto, por quê? Porque ainda pensavam no Egito, não tinha aquele encontro verdadeiro com Deus, apesar de ver milagre todos os dias, né? O anjo andando naquela nuvem, né? Comendo o pão do céu, apesar de todas aquelas circunstâncias de dificuldade, não tiveram encontro com Deus. Então não é as circunstâncias, mas é verdadeiramente o encontro verdadeiro com Deus, né? Exatamente. O Charles abriu assim uma outra página, né, desse ponto de vista, que tem pessoas que passam, no caso de Jacó, as experiências que ele passou, passa coisas semelhantes, já aprendeu, mas não busca, né, aquele contato com Deus, não busca. Como também tem pessoas que passam por situações e sobrevivem, porque está ali buscando, está ali no Senhor, está ali voltado para Deus, como o Charles bem comentou, e outros passam pela mesma e morrem na fé, abandonam, deixam, porque falta exatamente esse ponto, né, Charles? Então, muito importante, pode passar. Glória a Deus. A família de Jacó. Um encontro pessoal, especial, um encontro especial, pode passar. Jacó encontrou Raquel, filha de Labão, quando ela tentava dar de beber aos rebanhos de seu pai, pois era pastora de ovelhas. Gênesis 29, versículo 10. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Gênesis 29, 10. Ela era a filha mais nova de Labão e tornou-se o grande amor de Jacó. Amém. Faça um comentário, Charles. Aqui é que foi um encontro, né, que eu creio que foi marcado por Deus, né?
aquele momento em que ele chega ali naquele poço e aquela mulher da família dele está naquele lugar. Então é algo sobrenatural que aconteceu, já Deus trabalhando para fazer aquela mudança que ele precisava, né? No início, quando o senhor estava falando, né, a respeito das circunstâncias, das mudanças, né, que não acontecem repentinamente, às vezes é necessário muitas coisas acontecer de ruim na vida da pessoa para a pessoa reconhecer os seus erros. Quando diz que Deus trabalha, né, Deus não apoia o engano e o enganador, né? Só que Deus, ele vai trabalhar, né, na nossa ignorância de fazer as coisas erradas, né? Por exemplo, a pessoa que trafica, que faz o mal. Então Deus vai tipo dando uma volta, tentando arrodear a vida da pessoa, querendo mostrar, né, para ele uma revelação. Então o encontro com Rebeca, né, foi o início, não, com Raquel, foi o início, né, desta grande mudança que Deus teria na vida dele. Amém. Pode passar. E também que às vezes uma mulher também muda, né, a sim. vida do homem, né? Com certeza, muito bom. Porém, ele chegou à casa de seu tio sem dinheiro algum. Naquele tempo era necessário dar aos pais da noiva um dote antes do casamento. Sem recursos financeiros, Jacó fez um acordo com seu tio. Ele trabalharia sem receber nada em troca durante 7 anos, para ter Raquel como esposa. Amém. Pode passar que ele vai continuar falando, aí a gente fecha. O acordo de 7 anos foi firmado entre o tio e o sobrinho. Jacó trabalhou duro e cumpriu seu acordo, mas Labão usou de engano. Depois de dar um banquete pelo suposto casamento com Raquel, na noite de núpcias, em lugar de entregar Raquel ao genro, pôs Leia ao lado dele. Gênesis 29, 23. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Gênesis 29, versículo 23. Pode passar, depois a gente fecha. Bom, então, nós vimos aqui que o tio dele, da mesma forma que ele enganou Esaú, o tio enganou, trocando as mulheres, já com a intenção, né, também de tirar proveito dele. Se ele quisesse a outra, ele tinha que trabalhar mais 7 anos, né? Então, enganou, plantou, agora está colhendo, né? É lamentável isso. Aqui é para abrir um alerta também para nós, para ver se a gente abre os olhos para o mal que fez, né? Tá? Deus permite, Deus não quer o sofrimento de ninguém. O missionário Zé Raimundo, por favor, vamos ouvi-lo. Saúde a igreja, na paz do Senhor Jesus. Aqui a gente vê a realidade da lei da semeadura. Se nós semear o bem, nós vamos colher o bem. Se nós semear coisas ruins, vamos colher aquilo que nós semeamos. No começo da vida dele, ele semeou engano. Quando ficou adulto, foi enganado. Quer dizer, fica uma lição para todos nós, que não compensa se fazer as coisas erradas esperando frutos bons. Porque Jacó enganou o próprio irmão. E quando ele foi decidir a vida dele matrimonial, foi enganado pelo tio. Quer dizer, é uma prova que nós pagamos pela mesma moeda, tudo que nós fizer contra o nosso próximo. Então não compensa, o crime não compensa. É exatamente isso aí, missionário Zé Raimundo, né? A lei da semeadura, né? Então,
e um ponto que eu quero deixar aqui fixo é: vamos prestar atenção nas coisas que estiver acontecendo conosco, porque às vezes nós observamos as coisas e só lamentamos e se irritamos com quem está fazendo conosco, né? É mal o que está fazendo, mas a gente também tem que pensar o que foi também que nós fizemos para aquilo acontecer, não é isso? Então, o irmão Zé Raimundo, missionário, traz o ponto da lei da semeadura, né, meu irmão? É isso mesmo. Isso. Pode passar, Charles, por favor. 2. O enganador é enganado. Jacó colheu aquilo que ele havia semeado, mentira e engano. Deus nos perdoa, mas também nos disciplina. Amém. Então, só aquilo que a gente vem falando, né? Deus quer o sofrimento de alguém? Não. Mas, na maioria das vezes, nós precisamos sofrer os nossos erros também. Eu não vejo assim um Deus que tem prazer de castigar. Mas o objetivo de Deus, quando Ele permite, é para nós aprendermos, sempre. Então, nós também temos um chavão, a gente pode dizer assim, que em tudo Deus tem um propósito, e tem mesmo, tá? Quando está lá escrito: todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus, ser chamados pelo seu decreto, né? Então, pode ter certeza, irmão, quem teme a Deus, sempre que ele está sofrendo, padecendo, Deus está ensinando, e tem algo melhor para nós. Pode passar. Pastor, só fica à vontade. Falando aqui, ó, Deus nos perdoa, mas também nos disciplina. Eu costumo comparar muito, né, com os pais, né? Muitos pais, né, ao ver o erro do filho, ele perdoa e passa a mão na cabeça, né? Não disciplina. E isso vai fazer com que aquela criança não tenha uma transformação, né? Não tenha um crescimento saudável. Então Deus, ele dá até ensinamento nisso, que ele, por exemplo, a pessoa assaltou, traficou, roubou, a pessoa vai ter que ser preso, vai ter que pagar. Deus perdoa o pecado dela, mas a disciplina, né? Deus não vai passar a mão na cabeça, né? E dizer tá tudo bem, não, apagar tudo, não, tá tranquilo, não. Vai ter que passar pela disciplina para aprender, porque é através da disciplina que a pessoa cresce, né? Isso. E o Charles falando, a gente fica pensando, lamentavelmente muitos não querem ser corrigidos, não querem mudar, em nome do amor, né? Nem a pessoa que é para receber a disciplina quer, e nem quem quer dar a disciplina também não quer dar, porque é tudo em nome do amor, e às vezes quer justificar Deus, mas nós aprendemos que Deus, Ele é amor, mas Ele é justiça, né? Isso aí que o presbítero Charles está colocando. O amor e a justiça de Deus não se separam. E tudo que Deus faz, mesmo agindo com severidade, é para o nosso bem. Sempre será para o nosso bem. Pode passar. Obrigado, Charles. Vamos lá. O princípio espiritual do Senhor permanece o mesmo. Não erreis. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7 e Provérbio 22, 8. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Não falhará, né? Quando Deus diz assim, ó, não erreis. Olha, não erreis. Essa palavra não erreis é o mesmo que dizer ser perfeito. Mas nós vamos errar, mas nós somos imperfeitos. Então por que Deus faz isso? Porque essa é a vontade dele, irmão, para nós. Para que não haja em nós nenhuma brecha. Deus é amor, Deus é misericórdia, e ser complacente, né, com o erro na vida de outro ou nossa. Porém, todo esse trabalho, né, de correção, de orientação, né, meus amados irmãos, devem ser sempre, claro, com amor, por amor, mas nunca, né, faltar com a correção. Então aqui diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se aplica exatamente a essa acontecido com Jacó, e acontece na vida de quase todos nós em algum momento.
E, enfim, se há temor na nossa vida, meus amados irmãos, com certeza nós vamos ser abençoados mesmo na disciplina. Eu quero repetir aqui uma frase que eu venho repetindo, que eu acho muito interessante, que é o seguinte: nós podemos escolher o que plantar, mas não podemos escolher o que colher, né? Então a gente pode escolher plantar algo, uma semente de alguma planta, de algum fruto, mas não podemos escolher o que nós vamos colher, vai colher o que plantou. Então isso é muito interessante para que a gente tenha muito cuidado, muito zelo com a nossa vida. Como é que está aí? Talvez esse triste acontecimento, sendo ludibriado pelo próprio tio, tenha feito Jacó refletir a respeito de seus atos e do mal que causara quando enganou seu pai e seu irmão. Leia era a filha mais velha de Labão, e ele não teve escrúpulo em usá-la para enganar Jacó. Terrível, né? É onde o mal está, é isso aí, é engano, é mentira, é injustiça, mas por isso que nós temos que ter uma vigilância muito grande com a vida que nós vivemos para fazer o que é certo, né? Pode passar. O amor de Jacó por Raquel era grande, e seu trabalho era lucrativo para Labão. Jacó não desistiu de sua amada e trabalhou pesado por mais 7 anos por ela. Aprendemos que o amor não desiste com facilidade. Amém. Então, 14 anos de trabalho, né, para ter a mulher amada. Teve que assumir as duas, né? Na época era possível, né? Hoje não é mais, tá bom? Então esquece, tá bom? São tempos culturais que Deus também não queria isso, mas fazia parte da cultura. A gente não vai entrar no debate aqui não. Mas enfim, o que é importante nós entendermos aqui, irmãos, é que quando nós de verdade amamos, nós fazemos qualquer sacrifício, né? E aqui fica também a demonstração deste homem, né, que deixa aqui um exemplo de perseverança para as nossas vidas, não é isso, Charles? Se quer falar, fica à vontade, pode passar. Os irmãos quiserem, os filhos. Este triste episódio na vida de Jacó nos mostra que a poligamia era algo comum naquele tempo. No entanto, contrariava e continua contrariando o propósito de Deus para o ser humano, o casamento monogâmico e hétero, um homem e uma mulher. Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. Amém. Respondendo à missionária Rita que ela fez essa observação, mas é assuntos que para a gente ficar debatendo vai sair um pouco fora do foco da aula, do ponto central, né? Mas fica aí registrado, né, que Deus nunca aceitou. O próprio Jesus, quando questionaram ele a respeito do divórcio, ele disse, mas no princípio não foi assim. Ou seja, essas mudanças sociais, culturais, esse sistema de vida, mesmo envolvendo homens de Deus, não era o propósito de Deus. O propósito de Deus foi o homem, o macho e a fêmea, tá? Que Deus fez para casarem e multiplicar. Fora disso, está fora do plano original de Deus, e a igreja nunca pode ser complacente com isso, ou seja, concordar com isso, tá certo? E aí existem situações e situações que cada um vai responder diante de Deus. Deus é o perfeito juiz, né? Tá bom? Pode falar, Tiago, fica à vontade. Jesus, né, acho que é Mateus 19, né? Acho que é. Ele quis dizer, né, que no princípio não era assim, mas por causa da dureza do homem, né? Aí Exatamente. Deus foi permitindo, foi longânimo, mas quando nós chegamos na nova aliança, aí é quebrado de vez. Não, a partir desse momento, vocês têm claridade de toda a verdade. Então Jesus, a partir dali, não aceita mais a cultura ultrapassar, né, a palavra. Exatamente, né? Pode passar. Na nova aliança, a monogamia é a única forma legítima de casamento. Mateus 19, 4 a 6, Marcos 10, 4 a 9. Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher?
e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus 19, do versículo 4 ao 6. Amém. Aqui é o projeto original de Deus, né, irmãos? A palavra tem uma palavra do Senhor que diz que Deus o julgará esses casos, né, de pessoas que se separam e querem se justificar, mas aí fica aí uma pendência diante de Deus, que é Deus que vai resolver, né? E esse comentário está vindo porque entra essa situação de Jacó com duas mulheres e alguém pega essas passagens para querer, né, acusar a igreja, a religião, porque pode lá, não pode aqui, mas nunca pôde, né? A verdade é essa. Deus nunca aceitou e nem aceita, né? Agora, alguns correm riscos, né, diante de situações aí complicadas, aí cada caso é um caso, a gente avalia, e eu tenho uma definição assim, aprendi com outros homens de Deus, que entre os males o menor, né, desde que não seja uma devassidão, né, um vício sexual, né, uma prostituição com um e com outra, né, aquela coisa. Então essas coisas escandalizam, envergonham e a igreja tem que botar um freio, sim. Agora tem casos que é Deus realmente que vai julgar, né? Tá bom? Já está visto que é uma situação difícil, né? Quase impossível de convivência. Deus vai julgar. Mas aqueles que vivem deliberadamente, né? Vivendo com um e com o outro e querendo só se justificar, a igreja não é obrigada a tolerar isso aí. As pessoas são livres. Quando a gente fala isso, sempre alguém pode se manifestar, né, dizendo que a igreja quer dominar, quer controlar as pessoas. Não, o próprio Criador deu aos homens o livre-arbítrio, né? Mas as consequências do erro e do pecado será no dia do juízo, vão prestar conta. Ninguém vai fugir disso, tá bom? E a missão da igreja é essa, é ensinar a orar e conduzir o povo de Deus. Pode passar. A poligamia trouxe consequências terríveis para as famílias, em especial a família de Jacó. Porém, Deus honrou a Jacó e lhe concedeu muitos filhos. Os filhos sempre foram e são herança do Senhor, ou seja, são uma recompensa que Ele nos dá. Salmo 127, versículo 3. Amém. Um problema da poligamia, irmãos, além de não ser o projeto original de Deus, aqui diz aqui, a poligamia trouxe consequências terríveis para a família. Tá? Então, assim, sempre que tem outro homem, outra mulher, outro relacionamento, outra pessoa entre o relacionamento de um homem e de uma mulher, sempre vai ter problemas, e muitos problemas se arrastam, né, para o resto da vida, né? Nós temos um problema aí de Abraão, pai da fé, né, que está hoje aí a guerra no Oriente Médio. Então, e assim são muitas famílias que sofrem. Então, o preço dos erros são muito alto, né? Então, é sempre complicado, tanto da parte social e muito mais da parte divina, quando nós saímos do projeto original de Deus, tá? Pode passar. Jacó teve filhos com Leia e com a serva dela. Também teve filhos com Raquel e sua serva. Com Leia, Jacó teve os seguintes filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Gênesis 29 ao 32 e 35 e 30, versículo 17 ao 20. Totalizando 6 filhos e mais uma filha, a quem deu o nome de Diná. Gênesis 30, versículo 21. Pode passar. Com a serva de Leia, Zilpa, teve 2 filhos, Gade e Azer. Gênesis 30, versículo 9 ao 13. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia, afortunada, e lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia, é a minha felicidade.
porque as filhas me terão por venturosa. Ele chamou Aser. Amém. Pode passar. Com sua amada esposa teve 2 filhos, são eles José e Benjamim. Gênesis 30, do versículo 22 ao 24, e Gênesis 35, 16 ao 19. Partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores do parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás 7 filhos. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Gênesis 35, versículo 16 ao 19. Amém. Como é que é, irmã Rita? Não entendi. Não entendi. Falei. Irmã Rita está perguntando se eram chamadas concubinas, né? Então, eram também chamadas de servas, né? Mas tinha as concubinas que já serviam aos seus senhores, né? Principalmente os reis. Pode passar, Charles. Com Bila, serva de Raquel, teve mais 2 filhos, Dan e Naphtali. Gênesis 30, versículo 3 ao 8. Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho. Portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naphtali. Gênesis 30, do versículo 3 ao 8. Pode ler. Apesar de seus erros, Jacó foi honrado pelo Senhor, e seus filhos tornaram-se os líderes das 12 tribos de Israel. Pode passar. Jacó desejava retornar à sua terra. Jacó almeja retornar para a sua casa. Depois de trabalhar vários anos para seu tio Labão, Jacó sentiu o desejo de retornar à sua terra logo após Raquel dar à luz a José. Ele pediu que seu tio o liberasse, juntamente com suas esposas e seus filhos, pelas quais ele trabalhou durante anos. Gênesis 30, do versículo 25 ao 27. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dai-me meus filhos e as mulheres pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti. Fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. Gênesis 30, versículo 25 ao 27. Pronto, aí é outro problema, né? Ele estava enriquecendo, né, o tio dele, né? E também sendo próspero. E agora o tio dele não queria mais que ele fosse embora, porque a bênção do tio era por causa dele, né? Então, irmãos, percebam como é difícil a gente prosperar no meio de pessoas ímpias, que não temem a Deus, que só pensam no lucro, né? E quer nos escravizar, né? Mas não vamos nos esquecer que tudo isso que Jacó estava passando foi pelos erros cometidos que ele fez, né? Então, mas Deus, irmãos, sempre vai dar a nós, aos seres humanos, uma oportunidade de se libertar desse sistema, né, opressor, ganancioso, perverso, né?
porque a coisa melhor que tem é paz, né? Você poder ir e voltar, você poder descansar, servir a Deus. Claro que sempre vai ter as pelejas, as guerras, mas tem muita coisa, irmãos, que é consequência da nossa construção de vida. E aqui é um exemplo de Jacó, né? Mas ele foi vitorioso e será vitorioso, e agora ele tem mais um problema grande para frente, né? Que ele tem um peso muito grande no coração dele, que agora é quanto ao irmão dele, Esaú, né? Então é muita luta, é muita tribulação na nossa linguagem, mas fica uma lição para nós: a perseverança, a confiança na misericórdia de Deus, procurar realmente alinhar a vida com Deus, que aí quando Jacó começa realmente a desfrutar ainda mais da pessoa de Deus, né? Precisava ainda de um conserto com Deus, né? De uma restauração com Deus, né? E é isso que a gente precisa o tempo todo, estar nos autoavaliando, nos autoexaminando e procurando alinhar a nossa vida com o Senhor, porque aí nós vamos ver ainda mais a mão do Todo-Poderoso. Pode passar, Tiago. Fica à vontade, Tiago, se quiser falar. Sim. Eu vejo também que aí está a verdadeira teologia da prosperidade, né? Sim. Que é quando Deus, ele abençoa a pessoa por completo, né? Ele Sim. abençoa tanto a nós como quem está ao nosso redor, né? E porque a verdadeira teologia da prosperidade não é sobre dinheiro, né? Mas é ser feliz com aquilo que Deus está dando, né? Que Ele abençoa para a pessoa continuar obedecendo. Não adianta enriquecer e se afastar de Deus, né? Com certeza. Então essa é a bênção, é aproximar. E uma das certezas é que o próprio Labão, ele reconhece, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Labão sabia, porque ele estava sendo abençoado. Na verdade, ele estava enganando, né? Ele estava enganando e dizendo que Deus estava abençoando ele, porque durante 7 anos ele enganou Jacó e estava ficando rico. Mais 7 anos foi 14 enganando Jacó e estava ficando rico. Aí nos últimos 6 anos foi que Deus começou a mudar essa situação, né? Jacó, mais esperto, né? Buscou a Deus e as ovelhas listradas já estavam saindo para o lado de Jacó. E quando o Labão, não, agora eu quero a listrada, aí já saía a malhada e Jacó saía vencendo, porque a bênção estava com Jacó. Então é aí que ele percebe, então a bênção está com ele, né? Eu só sou abençoado por causa dele. Amém. Mas o trabalho de Jacó era lucrativo para Labão, e tudo indica que a saída de Jacó de sua casa não seria tão fácil. Labão pede que Jacó o continue servindo e faz uma nova proposta ao genro, pois estava vendo seus bens aumentarem com a bênção de Deus sobre o trabalho de Jacó. Versículo 27. Pode. O acordo entre Labão e Jacó. Labão não concordou com o pedido de Jacó de ir para a sua terra. Ele pediu que Jacó ficasse ali, pois reconheceu que o Senhor estava abençoando sua vida e sua casa por amor de Jacó. Gênesis 30, versículo 27. Para que Jacó não deixasse sua casa, Labão fez a seguinte proposta: determina-me o teu salário que te darei, né? Que tu darei. Gênesis 30, 28. Pode passar. Jacó deseja trabalhar para o bem de sua família e não mais para o enriquecimento de seu tio. Então ele propôs que todos os animais salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, e o que era malhado e salpicado entre as cabras, seriam dele. Então Labão aceita a proposta, dizendo: tomara que seja conforme a tua palavra. Gênesis 30, 34. Pode passar. Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. O Senhor prosperou o trabalho das mãos de Jacó. Ele cresceu abundantemente e teve muitos rebanhos, servas e camelos e jumentos. Gênesis 30, versículo 43. Não demorou para que os invejosos levantarem-se contra ele. Os filhos do seu tio disseram: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai,
e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Gênesis 31, versículo 1. Pode passar, agora é a inveja. Uma acusação mentirosa, carregada de inveja e maldade. Seu tio, de igual modo, demonstrava grande insatisfação contra ele. O ambiente tornou-se contrário a Jacó, mas Deus, que tudo vê e é justo, interveio na situação. O Senhor falou com Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Gênesis 31, versículo 3. Aqui um ponto importante para nós, né, irmãos? O tempo de Deus, né? O tempo de Deus. Quando Deus fala, é a hora de agir. Porque vai ter luta, vai ter batalha, mas o Senhor já determinou que agora seria com ele agora no retorno para a sua terra, para a sua casa, para os seus pais. Então, meus irmãos, isso também é uma grande lição para nós. Muitas vezes nós estamos em situações, né, difíceis de sair, de se ver livre de certas coisas, mas sempre vamos esperar o sinal e o tempo de Deus, porque para tudo tem um tempo, né? Não é isso? Então, essa é uma lição também para nós, não se desesperar, não jogar tudo para cima, não perder a paciência, né? Buscar no Senhor, e aqui a gente tem mais uma grande lição para nós, que é o tempo de Deus. Quando chega o tempo do Senhor, é a hora de agir, né? E Deus certamente será conosco. Pode passar. Uma pergunta, pastor. O que o senhor acha a respeito de que inveja pega nas pessoas e a pessoa perde, né, algum objeto? A pessoa botou um olho grande na minha moto, ela só anda quebrando essas coisas. Porque eu vejo muitas pessoas, né, e posta nos status e fala: ó, os invejosos estão olhando para minhas coisas, né? E fica glamorizando a inveja como se ela atrapalhasse a vida dela. Pronto, eu vou fazer um rápido comentário sobre a inveja, porque a gente sempre está nos deparando com algumas situações assim. Vamos lá. Nem tudo que a pessoa deseja ter que o outro tem é inveja. Às vezes é porque gostou, tem bom gosto, e nem tudo é inveja. Às vezes é um sentimento bom, mas quando é inveja, o que a gente aprende é que, primeiro, são demônios, né? Trabalhando através de alguém para destruir o que o outro tem, né? E até a vida do outro. Porque quando uma pessoa está possuída por um espírito de inveja, ela não se contenta em ela ter, não. Ela não quer que o outro tenha, né? Então, é uma coisa maligna. Agora, vamos para o ponto que o Charles colocou. Inveja pega, olho grande pega. Se nós olharmos como demônio, a gente pode entender o seguinte, que o demônio está usando aquela pessoa para destruir a vida do outro, né? Através desse sentimento invejoso, diabólico, ela vai armar, criar situações, e daqui a pouco a pessoa começa a perder tudo, tá? Isso é uma situação comum no meio das pessoas. Agora, por que é que o demônio invejoso na vida de alguém não tem poder ou não consegue ter vitória sobre a vida de um que teme a Deus? Porque ele vai encontrar Jesus, porque ele vai encontrar Deus, ele vai bater de frente com Deus. Então o crente não pode ter medo de inveja, seja demônio, seja de pensamento, o que for. Então a inveja, ela pode ser um sentimento de ter o que é do outro assim, numa boa, como pode ser uma coisa maligna, que a pessoa pode ser usada pelo inimigo para destruir o que o outro tem, né? Até tocar fogo numa fábrica, numa indústria, numa casa, matar a vida da pessoa, uma ação demoníaca. Agora, na vida de um crente, todo o plano de Satanás está desfeito em nome de Jesus. Então, essa coisa de pegar, não, o crente não pode ter medo que demônio vai botar doença nele, não pode ter medo que os demônios da inveja vai pegar nele, ele vai se dar mal, vai arruinar tudo. Eu nunca mais ouvi, também mudou muitas coisas, mas teve um tempo, lá no início da minha fé, há 20 anos atrás, eu lembro assim por alto, existia, eu não sei se tem pelas igrejas aí, que a gente está um pouco afastado assim de convívio de certas coisas, mas tinha campanhas contra o olho gordo, campanha contra um monte de coisa que se dizia que se não fizesse a pessoa
né, o invejoso, o olho gordo, não sei o quê, ia entrar na vida do outro, ia destruir a vida do outro. Não, irmão, se Jesus está comigo, se Jesus está contigo, meu irmão, não tema não. Todo pensamento, toda arma do diabo está escrito, será desfeita em nome de Jesus, tá? Então você não precisa fazer campanha por essas coisas, você precisa temer a Deus. Então eu vou responder de forma objetiva: não pega, Charles, viu? Eu não creio que pega, eu não creio que demônio tem comando sobre nossas vidas quando Jesus, o Espírito Santo, está conosco. Pode falar, Diácono Silvio. Glória a Deus. Só os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Pastor, nessa época aí, que o Jacó estava vivendo, eu vi que ele tinha 2 mulheres e ainda tinha filhos com as servas dela. E nessa época aí, não era pecado um homem ter 2 mulheres e ainda ter mais relações com as servas? Era pecado, Deus não queria isso, certo? Mas, como não tinha ainda, né, tudo regulamentadozinho, né, ficou essas brechas, não de Deus, do homem, tá? E depois o próprio Deus entendeu, Diácono Silvio e irmãos, que o homem não obedece a Deus pela lei não, pela letra não, ele obedece pela graça, né? A gente se escandaliza com a situação dessa de Jacó, mas o que tem de gente hoje se prostituindo dentro das igrejas, pregando, cantando, fazendo a obra de Deus às escondidas, qual é a diferença de estar escondido e de estar aberto? Qual é a diferença de um pecadinho e de um pecadão? A gente se escandaliza com um adultério, mas a pessoa entrou num supermercado, pegou um doce que era para levar no caixa e ele comeu, ele está cometendo o mesmo pecado de quem está cometendo um adultério. Claro que as consequências são diferentes na vida social das pessoas, mas é isso, Diácono Silvio, Deus nunca aceitou essa situação. Aí vem sempre aquela ressalva: então por que aconteceu tudo isso favorável a Jacó? É como se Deus estivesse concordando? Não. É porque apesar desses mal entendidos, dessas coisas que não agradavam a Deus, mas lá no fundo existia um propósito com Deus, tá certo? Isso não abre, Igreja do Senhor, precedentes para nós seguir esses exemplos que não são bons, que não são certos, tá certo? É melhor a gente acreditar em viver uma vida como Deus quer. Amém? Beleza. Pode ficar à vontade. Montões Rodrigues, quer falar? Irmão Diácono, irmão Francisco de Assis? Está liberado, pode falar. A missionária Rita quer falar, vamos lá. Nossa, rapidinho. Sim. O Senhor diz para as pessoas que Jó, ele se desviava-se até dos males. Então significa dizer que Jó tinha uma fé excelente. Viu que era mal, viu que era feio, que era ruim, que não prestava, saía fora. Então é a mesma palavra, nós temos que fazer a mesma coisa também. Com certeza, a irmã Rita, ela está lembrando aqui, tu olha só o sinal como é que está saindo lá dela quando ela falar, Silvio. Aleluia, glória a Deus. Pronto, olha bem, a irmã Rita citou aqui Jó, né? Jó. Deus diz de Jó assim, ó: tem visto meu servo Jó? Tem visto? Homem fiel, temente a Deus, se desvia do mal. Então, nós vamos ver essas situações contraditórias da parte humana, mas nós vamos ver muitos exemplos também de homens que aprenderam a viver uma vida de retidão diante do Senhor. E nós temos que pegar o bom exemplo. Amém, meus irmãos? É isso. Tá bom, irmã Rita? Pode passar. Certo dia, quando o sogro se afastou para tosquear ovelhas, Jacó fugiu de Labão, com suas mulheres e seus filhos. Depois de 3 dias da fuga, Labão tomou conhecimento de que Jacó fugira com sua família. Revoltado, saiu em perseguição a Jacó e o encontrou na montanha de Gileade. Gênesis 31, verso 22 e 23. No 3º dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. Gênesis 31, 22 e 23. Pode passar, é só uma narrativa, né? Sem dúvida alguma, a intenção de Labão era de promover uma grande represália a Jacó. Mas Deus interveio mais uma vez em favor do patriarca
e impediu-lhe de fazer o mal. Gênesis 31, 24 ao 29. Pode ler. Em seu encontro com Jacó, depois da fuga, Labão questionou o desaparecimento de seus deuses. Então Jacó disse a Labão: com quem achares os teus deuses, esse não viva. Gênesis 31, verso 32. Pode passar. Jacó não imagina que Raquel, a esposa amada, tinha os furtado. Gênesis 31, verso 33 ao 35. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das suas servas, nas duas servas. Porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava assentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te agartes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo não achou os ídolos do lar. Gênesis 31, do verso 33 ao 35. Pode passar. Labão era idólatra e, ao que tudo indica, tinha vários ídolos em sua casa, e sua filha Raquel seguiu o exemplo do pai. Na fuga com Jacó, ela furtou os deuses de Labão. Este se foi, porém Jacó prosseguiu sua caminhada em direção à casa de seus pais e enviou um presente para seu irmão Esaú. Amém. Meus irmãos, só observando como é difícil, né? O Senhor nosso Deus, Ele pede o tempo todo que o povo de Deus procure estabelecer relacionamento com quem teme a Deus, né? Então imagina que os problemas que ele ainda estava vivendo, ainda tinha coisas erradas, né? Ainda estava carregando ídolos, idolatria ali, né? E isso tudo é mostrando para nós a realidade da vida. Aqui o pecado é um ídolo, mas tem outras coisas também, não é, Charles? Que a gente vai levando na bagagem, não é? Que a gente tem que fazer um exame, né? E ver o que realmente está impedindo uma bênção maior de Deus nas nossas vidas, né? Eu tenho certeza que Deus livrou esta mulher por amor, mais uma vez, a Jacó, né? Mas nós temos que estar na vigilância em tudo, né, irmão? Até dentro da nossa casa, né? Agora, muitas coisas, pastor, a gente vê que aconteceu com Raquel por causa dessas coisas, né? Pode ser que até a esterilidade dela seja motivada por isso, né? Porque Deus, ele sempre, né, demonstrou na Bíblia que nós devemos crer nele, não por ver alguma imagem, alguma coisa, né? E às vezes nós até pensamos, por que Raquel, né, não conseguiu identificar o Deus de Jacó? Porque ela não via. Aí fica mais fácil dela acreditar no Deus dos pais dela, que ela vendo, né? Por isso que é tão fácil, né, as pessoas caírem na idolatria, porque eles veem com as mãos e acreditam que aquilo ali é um Deus. Exatamente. Enquanto o Deus verdadeiro ninguém vê, mas acredita, né? Bem-aventurado aquele que não viu e creu, né? Correto. Sempre vai ser assim, né? Verdade. Pode ir. Sim, o irmão Francisco de Assis, Silvio. Pode ler, Tiago, aí você volta enquanto o microfone chega lá. Pode fazer essa leitura aí. Então Esaú deslocou-se em direção a Jacó. Este ficou tão temeroso de uma possível vingança que clamou a Deus, dizendo: Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disse: torna a tua terra e a tua parentela, livra-me, peço-te da mão do meu irmão, da mão de Esaú. Gênesis 32, versículo 9 a 11. Em seguida enviou um grande presente para Esaú. Gênesis 32, 14 e 15. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Gênesis 32, versículo 14 e 15. Mas, quando se caracteriza uma idolatria, é pecado sim, tá? Pode
Pode passar. Pastor, eu tenho também assim um seguinte raciocínio. Porque está em evidência a Copa, os times, né? Mas um grande exemplo que Jesus, eu acho que ele deu o maior exemplo foi a respeito, aquele que ama a sua mãe, né? Seu pai, sua mãe, seu irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Isso. Então é a respeito do amor. Tudo aquilo que você ama mais do que Deus, ou seja, você coloca aquilo no lugar de Deus, é uma idolatria, porque é um amor, né? A raiz de todos os males é o quê? É o amor ao dinheiro. Isso. Então o amor é o problema. Por exemplo, a pessoa pode colocar um filho maior do que Deus, não vem para o culto, não faz mais nada da vida, né? Perde a vida por causa daquele filho. Essa pessoa tem condição de ser salva? Não. Ela negou a Deus por causa do filho. Apesar de ser um amor de mãe, ela está fazendo tudo pela sua família, mas ela está negando a Deus. É por isso que Jesus deu o maior exemplo. Aquele que ama mais seu pai, sua mãe, seu irmão mais do que a mim, não é digno de mim. É o maior exemplo, né? É a questão da prioridade, né? Como é que nós vamos provar se Deus está em primeiro lugar? É a prioridade. Por que eu faço sacrifícios enormes por coisas materiais, pelas coisas de Deus é o restinho, a sobra? Então, essas coisas são visíveis, né? Então a gente tem que ter uma vigilância. Pode passar. Está ótimo. Jacó no Vale de Jaboque. A angústia e o medo de Jacó. Aquele foi um momento muito significativo na vida de Jacó. Obedecendo à voz de Deus, ele estava retornando para a sua terra com toda a sua família. No entanto, estava muito temeroso com a reação de seu irmão Esaú. Como seria o encontro entre eles? Amém. Ninguém poderia imaginar. Jacó decide enviar, por intermédio de seus servos, um presente ao seu irmão. Jacó teve medo e ficou angustiado ao saber que seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens, um pequeno exército. Gênesis 32, versículo 6. Em meio às situações adversas que enfrentamos, precisamos fazer como Jacó, buscar o socorro divino, elevar os olhos aos céus. Salmo 121, verso 1 e 2. Elevar os olhos aos céus é a atitude de quem ora a Deus e confia no seu livramento. Irmãos, só um ponto importante aqui, porque a hora agora já está encerrando, mas olha só. Olha quanto problema, né, irmãos? Ele estava saindo de um e já estava entrando no outro, que era o encontro com Esaú, né? Então foi uma ida difícil e uma volta difícil. Ele aprendeu indo e voltando em várias situações, mas o ponto alto para mim e para você, irmãos, é em qualquer crise. A nossa vitória está aqui, ó, em clamar a Deus, em pedir socorro a Deus, né? É se tornar realmente dependente de Deus. É isso que vai atrair Deus, né? Na hora da crise, né? E não ficar se justificando, tá bom? Essa atitude dele para com o irmão dele foi uma forma de pedir perdão, foi uma forma de dizer que estava arrependido, foi uma forma de dizer que amava seu irmão. E tem uma passagem na Bíblia também, irmãos, que o amor, ele abranda o furor, né? Então quando alguém vem com fúria e você vai com amor, ele se quebra, tá? Então é isso que nós temos que pedir a Deus, né? Sempre um espírito de reconciliação, de amor, de paz, de misericórdia, né? E Jacó foi vitorioso aqui, né? Pode passar. Em meio à aflição, Jacó elabora um plano: dividir suas esposas e filhos e os que estavam com ele em 2 grupos, como também os animais. Se Esaú atacasse um grupo, o outro teria a possibilidade de escapar. Vemos aqui a preocupação de Jacó em proteger sua família. Amém. O missionário Zé Raimundo quer dar uma palavra. Silvio. Diácono Silvio. Missionário Zé Raimundo. Senhor Jesus. Já está aqui. Eu vendo aqui que a idolatria e o pecado é uma tradição. Então, isso foi no Jardim do Éden e
representa também aqui na família de Jacó e Labão. A jovem senhora, esposa de Jacó, levou o Deus que ela acreditava por uma tradição. Então, o pecado vem dentro de muito longe, né? É uma tradição. E a idolatria é uma tradição. É um pecado que vem do começo das nações. Que aqui, quando Labão questiona o Jacó, que sumiu o Deus dele, né? O Deus da tradição, Jacó, como já era uma pessoa reformado, né, por Deus, ele diz que o teu Deus não vive. A diferença de quem conhece o Deus verdadeiro para quem adora um Deus criado pelo o homem, pelo mundo, né? Era isso que eu queria, uma explicação. Amém. O presbítero Charles, ele fez uma pontuação muito interessante aí a respeito dessa mulher que não conhecia Deus. Ela ouvia falar e tudo, mas o que vai mudar é esse contato, né? É a revelação que Jacó teve, ela ter, o outro ter também. E esse é um problema que às vezes nós também enfrentamos dentro do nosso lar, não com imagem de escritura, ou de escultura, imagem de escultura, mas às vezes a falta de compreensão do outro, porque o outro ainda não teve a visão, a revelação que precisava ter, e às vezes nós não ajudamos essa pessoa, né? Com certeza ela foi ajudada por Jacó, tá? Não concordando, mas ajudar ao esposo ou à esposa ou filho, né, a receber essa revelação que Jacó teve, né? Pode passar. Pastor, algo importante no comentário do missionário Zé Raimundo é que o diabo, ele trabalha através da tradição e da cultura também, para prender as pessoas, né, na idolatria. Tanto que a pessoa, por exemplo, nasce em tal cidade, aí começa a adorar tal santo, tal ídolo, né, e troca Deus pelo aquele ídolo por causa da tradição. Então o diabo, ele aproveita a cultura, né, televisiva, música, tudo isso que molda a sociedade, ele aproveita, né, que é o Deus desse século, né? Então ele aproveita essa cultura, a tradição, para segurar as pessoas na idolatria. Então, às vezes nós até ficamos, por que aquelas pessoas não reconhecem Jesus, né? Só que nós temos que entrar com a cultura do céu naquele povo, que a dificuldade é entrar com essa cultura do céu na sociedade. A cultura humana, ela não pode entrar dentro da igreja. Na verdade, a cultura do céu, que é a cultura que a igreja carrega, que tem que levar para o mundo essa nova cultura. E para colocar essa cultura dentro das pessoas não é tão fácil. Porque a gente acha que é só, né, chegar, pregou, a pessoa já vai acreditar. Não é. É uma evolução, né? É um louvor, é uma apresentação, convivência, né? Uma palavra, um testemunho que a pessoa vive todos os dias com aquela pessoa e diz, nossa, eu quero ser desse jeito. Então aquela cultura muda ao seu redor, né? Então eu vejo até um prejuízo muito grande na igreja brasileira hoje em dia, porque as pessoas, elas já estão começando a se acostumar tanto com o evangélico, que para elas tanto faz, né? Elas já não sabem o que é mais, né, crer em Jesus, né? A cultura evangélica é tão grande que as pessoas já vem junto com o mundo para dentro da igreja, né? Isso. Amém. Pode passar. Cabe ao homem, o sacerdote do lar, proteger e cuidar da segurança de sua esposa e filhos, protegê-los com suas orações e jejuns para que Deus os livre de todo o mal. Como anda a proteção de sua família? Pode passar. Jacó ficou só e lutou com o anjo. Naquela noite, após sua família passar adiante, ele ficou só, certamente para orar a Deus e buscar seu socorro. Então lhe apareceu um homem, um anjo, que lutou com ele até o romper do dia. A luta de Jacó com o anjo durou toda a noite. Gênesis 32, verso 22, 23. Pode passar. Há momentos em que uma oração sincera basta para que Deus responda, Jeremias 33, 3.
Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas há situações que exigem perseverança, orar, interceder e jejuar, mesmo sem resposta imediata. Pode passar. Nessas horas devemos agir como Jacó, que lutou em fé e declarou: não te deixarei ir, se me não abençoares. Gênesis 32, verso 26. Vemos aqui perseverança, constância. Pode passar. Jacó é transformado. Depois daquele encontro entre Jacó e o anjo, ele não foi mais o mesmo homem. Aprendemos aqui que quem tem um encontro real com Deus não é mais o mesmo. Pode passar. Não podemos sair da presença do Senhor da mesma maneira. Ele nos modela, nos transforma, assim como o barro na mão do oleiro. Jeremias 18, verso 1 ao 6. O ponto forte aqui, irmãos, nesses comentários, é que é impossível uma pessoa ter um encontro com Deus e ele não ser transformado. É impossível. Se ainda não teve, é porque o processo está lento ou então parou, né? Mas quem está em processo de santificação, irmãos, o tempo todo nós estamos vendo mudanças em tudo na vida dessa pessoa, porque ali está o Senhor. Pode passar. Muitos dizem conhecer a Deus e serem cheios do Espírito Santo, mas os anos passam e nunca vemos mudança em seu caráter e temperamento. Logo, podemos dizer que esses ainda não experimentaram um relacionamento verdadeiro com o Eterno, pois não se deixaram transformar por sua presença. Amém, pode passar. Conclusão, vamos lá? Vamos ler todos juntos, na voz, a classe na voz do Charles. Jacó, vamos lá? Jacó Charles teve muitos momentos difíceis em sua vida. No entanto, um dos piores momentos foi quando ele enganou seu pai. Esaú prometeu matá-lo. E ele teve que fugir, indo morar com seu tio, Labão. Na casa de seu tio, trabalhou muito, foi enganado e invejado. Então o Senhor colocou em seu coração o desejo de retornar à sua terra. Mas a saída da casa de seu tio não foi nada fácil, nem foi fácil o reencontro com seu irmão Esaú. Em seu retorno para casa, ele lutou com o anjo e teve seu nome mudado. Jacó, em Peniel, declarou: vi Deus face a face. Seu encontro com o Senhor salvou-lhe a vida e trouxe uma grande transformação de dentro para fora. Amém, Jesus. Pronto. Amém, irmãos? A palavra com a secretaria. Deus abençoe. Dá trabalho, Pois irmão, a assim lei mesmo. inteira se resume em um mandamento só: ame os outros como você ama você mesmo. Gálatas, Gálatas 5:14. 5,14. Glória a Deus. Palma para Jesus, irmão. Maravilha. Estrela da manhã. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 122:1. Maravilha. Parabéns. Classe Sol da Justiça. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como o homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Mateus 7:24. Muito bem, parabéns. Deus abençoe toda a classe. Classe Jovens e Adultos. Verdade e prática, pastor. Jovens e adultos, verdade e prática. Somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Agora merece mais uma vez, né? Vamos lá? Somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. Muito bem, parabéns para toda a classe. Que Deus em Cristo nos abençoe, amados, em nome de Jesus. Convido o pastor Regiane para dar encerramento. Oração pelo Diego, filho da irmã Vera. Glória a Deus. Toda a classe, a paz do Senhor. Aleluia.
Tivemos uma rica aula, amados, no qual, como diz na verdade prática, somente Deus pode transformar o caráter do homem, quando assim o ser humano dá lugar a Deus, para Deus abençoar. Amém? Vamos orar. Pai santo e justo, meu Senhor amado, Deus de fogo, Deus de poder, crescemos, meu Pai, para esta aula de hoje, Pai. Meu Deus, que possamos aprender mais e mais, meu Pai, através do Espírito Santo. Temos um entendimento daquilo no qual, meu Senhor, quer falar aos nossos corações. Pai, apresentamos neste momento, meu Pai, o Diego, no qual se encontra, meu Pai, naquela enfermidade, Pai Santo, meu Deus. E já essa mão santa sobre ele, derrame da vossa graça, Pai. Meu Deus, tende misericórdia. E assim, meu Senhor amado, nos dá, meu Pai, uma noite da vossa gloriosa presença. Nos leve para nossos lares, Pai Santo. E assim, Pai, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor nos tem feito em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém.